recepção de vocês com Gato Yakuta foi tão boa, por que não apresentar para vocês um shonen diferente? Hoje iremos falar de Dan Dan Dan, outro mangá pertencente da Shonen Jump que me chamou bastante atenção, tanto pela base da história que eles construíram, como o estilo de arte que eles têm. Mas vamos começar um pouquinho do início. A primeira coisa que você vai precisar saber é que no começo você vai quebrar a sua cabeça inteirinha, só tentando entender tudo que eles tentam te apresentar lá nos primeiros capítulos. Mas o básico que você tem que saber é que existem alienígenas e fantasmas nesse mesmo universo. E os protagonistas têm que, obviamente, constantemente, a cada alguns capítulos, enfrentar ambos os dois pela sua própria segurança. A protagonista feminina se chama Ayase Momo e é uma neta de uma médium muito poderosa que sempre acerta suas adivinhações e está constantemente aparecendo na televisão. E apesar dela ser uma avó, ela mais se parece com uma mulher de 20 anos, constantemente confundida por ser irmã da sua própria neta. E a Momo é meio que obcecada com um ator japonês bem antigo chamado Takakura Ken, que até existiu na vida real. E essa obsessão dela fez com que ela gostasse de homens e ter um namorado babaca só por causa que ele tinha uma aparência semelhante à do próprio ator. Mas obviamente que eles acabaram terminando por certos motivos meio idiotas. Mas seguindo em frente, alguns momentos depois, ela se encontra com um nerd que estava sofrendo bullying, tanto por conta dele ser isolado e também pelos seus gostos muito peculiares, por assim dizer. E então ela defende ele, e esse menino dali pra frente se torna o novo protagonista masculino do Dan Dan Dan, que também a sua obsessão era por ocultismo e alienígena de todo tipo de forma. Porém, ele se recusava completamente a acreditar que existiam fantasmas e espíritos. E a Ayase era exatamente o oposto disso, porque a sua criação com a sua avó sendo uma médium muito famosa e também poderosa, acabou fazendo ela acreditar isso durante a sua vida toda. E teve uma coisa que eu quase esqueci de mencionar aqui. O nome desse nerdzinho legal é Takakura Ken, o mesmo nome daquele ator crush da protagonista. E sempre que fala o nome dele no meio do mangá, ela entrava em colapso. Afinal, ela era praticamente a fã número 1 daquele cara. E tendo então que chamar ele com um apelido por tempo integral, que é Okarun, o nome que a gente vai ver toda hora sendo dito no meio do mangá, em vez do seu próprio nome. Mas enfim, no meio de toda essa comédia que o mangá tem, e em que boa parte é muito bem colocada às vezes, quem gosta de comédia em um shonen já vai amar Dan Dan Dan, além do mais de algumas piadas serem ainda por cima, um pouco mais pra frente do que as adolescentes. E é o que mais tem. E a prota Ayase e o Okarun, no meio de tudo aquilo, tentam provar a existência de fantasmas e aliens, um para o outro que não acreditava. O que resultou na Ayase sendo abduzida por aliens para poder ter filhos dele, e o próprio Karun sendo possuído pelo fantasma da vovó Turbo, ou vovó dos 100 km por hora. E como o próprio nome dela já menciona, ela tem uma alta velocidade que se mantém nos 100 km por hora a qualquer momento, e possui a pessoa que ela ultrapassar na velocidade. E mesmo que ela pareça ser meio assustadora, tarada e estranha no início, além de ser bastante malvada, depois que ela é derrotada, ela vai se tornar um gatinho fofinho e vai ficar bem legal, se tornando quase que outro alívio cômico para a obra, só que vocês vão adorar ela, tenho completa certeza. E no processo dessa abdução e possessão dos dois, a Ayase Momo desperta seus poderes psíquicos, que obviamente vieram direto da sua avó, que ela usa para diversas coisas no decorrer do mangá, mas principalmente para controlar ela mesma os poderes do Okarun como vovó Turbo, que por falar nisso, a sua aparência e personalidade mudam completamente no momento em que ele é transformado naquela criatura. Resumindo, na minha opinião, ele fica muito mais legal, muito mais bonito e estiloso do que ele já é.
E depois que ele aprende a dominar direito esses poderes, agora que a Vovó Turbo não consegue controlá-lo mais, ele meio que começa a ficar mais divertido com algumas limitações. E a Yase usa seus poderes para outras coisas. Ela meio que consegue projetar mãos fantasma para se agarrar nos lugares, se jogar para outros e pegar pessoas. Tem muito tipo de uso para aquilo, mas ela ainda não chegou ao seu poder total. Mas eu devo admitir que a parte mais divertida do mangá é eles indo em busca das bolas do Okarun. Exatamente, porque a Vovó Turbo, quando ela possui alguém, ela meio que rouba as genitálias do homem, em tudo que estava ali embaixo, literalmente tudo. E quando derrotaram ela, só faltou as bolas, que ela disse ter perdido no meio que ela estava sendo queimada. E aquelas bolas dele se tornam bolas de ouro. E até agora, ele só encontrou uma delas e recuperou, se tornando assim um protagonista monobola, assim como o Denji, lá do Chainsaw Man. E isso tudo me faz acreditar que não é só uma coincidência, por causa que o criador desse mangá, ou criadora, não me lembro muito bem, era assistente do próprio autor de Chainsaw Man. Então acredito também que o nome Dan 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 não é uma coincidência, viu? E continuando com tudo isso, mesmo que o mangá tenha uma arte até que comum nos momentos de comédia ou até algumas cenas de ação, os monstros e alienígenas, até mesmo fantasmas dali, têm uma aparência bem mais assustadora e obscura do que o resto, dando certos momentos que me faz gostar bem mais do mangá do que eu deveria, por causa que ali parece até que é um pouquinho de terror misturado para poder equilibrar no meio da comédia, que eu gosto muito disso. E o casal principal, além de tudo, no meio do decorrer do mangá, é muito bem desenvolvido em cada capítulo, o que pra mim é muito melhor do que a gente esperar muitos capítulos, muitas semanas e séculos para pelo menos ter um pequeno sinal que os dois protagonistas vão ficar juntos. Mas ainda não acabou. Eu tenho um pequeno detalhe que eu tenho que confessar. Tem algumas coisas no Dan 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 que não me agradam muito. A primeira é que eles têm a mania de enfiar personagem novo toda santa hora, principalmente para tentar atrapalhar o casal principal. Principalmente essa menina aqui, chamada Aira, que tem uma personalidade que vai fazer você querer matar ela de tão chata e irritante. Ela é aquela menininha popular que vive se achando e que também tem um crush no protagonista masculino. E ela é muito, muito irritante. E depois disso vem mais outro para atrapalhar, que depois vira um vilão, etc, etc. Tem muita coisa para explicar. E além disso, todos os personagens que aparecem lá, quase 100% das vezes, recebem os mesmos poderes do Okarun. Daqui a pouco eles vão virar os Power Rangers, possuídos que caçam aliens. Porque eu não sei de onde mais eles tiram tanto poder para ir colocando em cada um deles. E tem só mais uma coisa que me incomoda, mas por ser um mangá dos aliens e dos fantasmas, eu até que posso aceitar. É aquilo que eu tinha mencionado, que toda santa hora, através de alguns capítulos, eles são atacados ou por um fantasma ou alien diferente, enquanto estão procurando a outra bola do Okarun, o Monobola. E a Vovó Turbo pegou e perdeu tudo isso. E aqueles aliens só ficam atacando eles por causa que eles querem estudar os possuídos para poder ficarem ainda mais fortes do que os fantasmas, já que eles são as únicas coisas que atualmente estão protegendo a Terra de ser invadida pelos aliens ao redor de todo o mundo, porque eles são mais fracos que os poderes ocultos que tem no planeta Terra. E com isso, vira e mexe, nós temos comédia, desenvolvimento de casal, mais comédia, aliens, fantasmas e vai seguindo toda hora desse jeito. Apesar de tudo, eu realmente gostei do mangá e recomendo 100% que vocês vão lá e leiam também. Mas eu tenho, porém, ele não é assim tão bom quanto o Gato Yakuta, que nós temos um vídeo aqui no canal. Ambos os dois te prendem desde o início, mas esse aqui é mais focado pro lado da comédia e diversão.
E isso é tudo que a gente tinha pra falar de Dandadan por hoje. E se você tiver mais algum mangá, shonen, seinen, seja o que você gostar, para recomendar pra gente e falar mais aqui no nosso canal, os comentários estão abertos para vocês, que nós adoramos ler todos eles. E vai que a gente consegue tirar uma ideia de lá. Estamos contando com todos.